Fala galera, tudo bem? A gente vai dar continuidade no tema da aula passada sobre capacidades físicas e habilidades motoras. Hoje o foco maior vai ser nas habilidades motoras. Vocês vão compreender que quanto mais aperfeiçoa as capacidades físicas, melhor é o desempenho em relação às habilidades motoras. Por exemplo, chutar no futebol, no futsal, arremessar no basquete e no handball, rebater no tênis, nos jogos e brincadeiras também. Por exemplo, no taco ou bets, a gente usa muito o arremessar e o rebater. Enfim, vocês vão compreender melhor ao decorrer dessa aula. Eu vou passando os slides e explicando detalhadamente. Qualquer dúvida, eu e a professora Patrícia, nós estaremos online no Hangout. Aqui a gente tem uma definição sobre o que são as habilidades motoras. Elas consistem em uma série de movimentos realizados com exatidão e precisão. Esse é o autor que eu estou me baseando para montar essa aula, que é o Galarro. No final do vídeo vai ter todas as referências. Tipos de habilidades motoras fundamentais. Existem 3 tipos: de locomoção, de manipulação e de equilíbrio. Eu vou explicar detalhadamente uma por vez. Aqui tem a definição dos tipos de habilidades de movimentos fundamentais. As habilidades motoras de equilíbrio são aquelas que constituem a base para todas as outras habilidades locomotoras e manipulativas, porque todo movimento envolve um movimento de equilíbrio, como essas que vocês estão vendo: posturas estáticas e dinâmicas, rolar e esquivar. Já as habilidades motoras locomotoras são aquelas nas quais o corpo é transportado em uma direção vertical ou horizontal, de um ponto para o outro, como por exemplo, saltar, pular, caminhar e correr. Todas essas habilidades são tidas como habilidades de locomoção. E as habilidades manipulativas são aqueles movimentos que envolvem dar força a objetos ou receber força dos objetos, como por exemplo, chutar, arremessar, rolar e pegar. Todas essas são habilidades manipulativas. Capacidades físicas e habilidades motoras. As capacidades físicas são todas as qualidades físicas motoras passíveis de um treinamento comum e são desenvolvidas por meio do treinamento. Como eu tinha dito na aula anterior, é possível aperfeiçoar as capacidades físicas por meio do treinamento, e com isso ocorre uma melhora no desempenho motor. Vou citar alguns exemplos para que fique mais claro. Para um indivíduo saltar mais alto ou mais longe, chutar e arremessar uma bola forte, ele necessita ter a capacidade física, força explosiva bem desenvolvida. Para um indivíduo correr mais rápido, ele necessita ter a capacidade física, velocidade bem desenvolvida. Para um atleta de tênis de mesa ou de campo rebater a bola diversas vezes com eficiência, ele necessita ter a capacidade física, resistência muscular localizada bem desenvolvida. É importante ressaltar que não é uma única capacidade física que o indivíduo necessita ter para que possa desempenhar com eficácia as habilidades motoras, porém sempre há uma mais evidenciada. Ainda falando sobre habilidades motoras fundamentais, é possível combinar uma série organizada de movimentos básicos, como por exemplo correr e pular. E habilidade motora especializada é quando se aplica uma combinação de habilidades motoras fundamentais ao esporte. Como por exemplo, no salto em distância, a atleta necessita correr e saltar o mais longe possível para que tenha um bom desempenho. Dentro de cada esporte há as suas especificidades, que é o que os diferenciam. Por exemplo, o rebater do beisebol é diferente do rebater do tênis. Ambos os esportes utilizam a mesma habilidade motora de rebater, porém cada um destes tem as suas especificidades. Todas as habilidades motoras têm 3 estágios: o inicial,
o elementar e o maduro. No estágio inicial, ocorrem as primeiras tentativas com finalidade de executar uma tarefa, ilustradas na primeira fileira das imagens. No estágio elementar, a performance é mais coordenada e rítmica e há uma melhora no controle de movimento, ilustrada na segunda fileira das imagens. E o estágio maduro é caracterizado pela integração de todas as partes que compõem um padrão de movimento dentro de um ato bem coordenado e eficiente, ilustrado nas últimas fileiras das imagens. Agora nós vamos para os exercícios. Exercício 1. Assista os vídeos e descreva uma habilidade motora especializada que você identificou. Como por exemplo nesse vídeo. No movimento de saque, a jogadora corre e rebate a bola, o que é considerado uma habilidade motora especializada. Após essa análise, cite qual ou quais capacidades físicas você consegue identificar. No saque, para a jogadora saltar alto e para rebater a bola forte, ela necessita de força explosiva. E no momento em que retorna do salto, também necessita de um bom equilíbrio recuperado. Exercício 2. Cite quais esportes utilizam as habilidades motoras abaixo. No mínimo 3 esportes para cada habilidade. Ao lado tem um exemplo. Os jogadores de futebol, futsal e futebol americano utilizam a habilidade motora chutar. Agora faça o mesmo com as outras habilidades. Para responder essa questão, você precisa acessar o artigo que foi disponibilizado via e-mail e no plural. Coloque qual habilidade motora está ilustrada nas imagens a seguir e explique o que é a mesma. Como nesse exemplo. Agora é sua vez. Faça o mesmo com essas imagens. Coloque qual habilidade motora é e explique a mesma. Exercício 4. Assine a alternativa correta. A habilidade motora arremessar está presente em quais desses esportes?